Olá, muito bom dia. Quem fala para vocês é o vosso professor Cumina e este é o canal Luamba Consultoria. Sejam bem-vindos à primeira aula do ano de 2020, que será sobre o seminário do IVA, propriamente sobre o regime geral. Neste seminário, este seminário será, nós estamos a preparar o seminário para ter também as aulas presenciais, mas a princípio é totalmente online, é 100% online. Você pode comprar o seminário. Essa primeira aula é grátis, como sabem, a Luamba Consultoria sempre disponibiliza a primeira aula grátis. Para quê? Para que o aluno possa ver a qualidade da formação, para que o aluno possa ver se realmente vale a pena o investimento ou não. Nós não estamos aqui pelos vosso dinheiro apenas, estamos aqui pela vossa formação. O mais importante é que vocês aprendam, porque com isso nós seremos reconhecidos. Então, nesse seminário, nós temos aqui a agenda do seminário, breves esclarecimentos sobre o regime geral, que será um pouco da teoria, né? Vocês vão apreciar que a gente vai correr muito, correr um pouco aqui quando nós estivermos a falar sobre a teoria. Depois vamos para o ponto mais importante, que é os casos práticos. Porquê? Porque a teoria nós temos as leis, vocês podem ir lá ler, ok? Casos práticos. Primeiro vamos falar, que também será esta aula de hoje, sobre o IVA cativo. Nós falaremos sempre em duas vertentes, na vertente de quem presta o serviço e na vertente de quem lhe é prestado o serviço. Teremos também o IVA dedutível, IVA não dedutível para as petrolíferas, IVA, o apuramento do IVA, o reembolso do IVA, as liquidações oficiosas, regularizações do IVA e por aí fora. Que tem um ABS, é uma coisa que é importante. Teremos também exercício do IVA. Quanto, deixa-me fazer aqui um reparo agora já. É quanto à devolução de mercadorias, serviços, descontos, dívidas incobráveis, devoluções de compras, etc. Ou seja, nós vamos fazer exercícios que incluem IVA nessas situações. Como é que eu faço o IVA, calculo o IVA ou liquido o IVA numa situação de devolução de mercadoria, numa situação de dívidas incobráveis? Como é que eu faço? Eu já paguei o IVA, mas o meu cliente está no regime geral, porque o regime geral não quer saber se recebeu ou não. É o regime geral que tu paga o IVA, recebendo ou não o dinheiro a dívida do seu cliente, tu pagas o IVA. Estamos em regime geral. Então, em casos de dívida incobrável, como é que eu vou reaver esse IVA? Eu já paguei o IVA. Tudo isso nós vamos aprender neste seminário daqui da Luamba Consultoria. Espero que seja um seminário que vale a pena para você. Atenção, vocês vão ver a primeira aula e vocês vão determinar se vale a pena o investimento de 50 mil kwanzas para esse funcionário, para esse seminário. E pessoal, eu quero que vocês partilhem essa aula, eu quero que vocês divulguem nas vossas redes sociais essa aula, porque quanto mais feedback nós tivermos sobre essa aula, quanto mais likes e comentários nós tivermos sobre essa aula, mais teremos motivação de continuar a fazer conteúdos para vocês de forma gratuita e não só. Ok, vamos então para o que interessa agora. Nós vamos aqui, atenção que a seminário virá com um manual prático, IVA casos práticos. O seminário virá com o manual, ou seja, quem comprar terá também o manual, será-lhe enviado as aulas e o manual também. Mas em suma, vamos lá. O que é o IVA? Não foi muito rápido. O imposto indireto que se aplica ao consumo de bens e serviços. É liquidado por entidades registradas para o efeito de IVA que efetuam fornecimento de bens ou serviços. O IVA também se aplica sobre a importações de bens. O que foi revogado? Com a entrada do IVA em vigor foi revogado o imposto de consumo. Também no mesmo artigo foi revogado o imposto de selo previsto na verba 15 da tabela que se refere ao decreto legislativo presidencial 3/14 de 21 de outubro, que aprova a revisão e republicação do imposto de selo. O artigo 7, número 1 do artigo 7, diz o seguinte: o sujeito passivo do imposto sobre o valor acrescentado pelo regime geral desse imposto, bem como os abrangidos pelo regime transitório, ficam isentos do imposto de selo previsto na verba número 23
17.3 da tabela que se refere ao decreto presidencial. Ou seja, o que está a querer dizer o seguinte: quem faz parte do regime geral e do regime transitório já não vai pagar o imposto de selo, mas não deve-se fazer uma confusão, ok? Não deve se fazer uma confusão. O imposto de selo da verba 23.3, qual é? Vamos lá ver aqui. Eu tenho aqui já aberta a verba 23.3, está aqui, que são os recibos de quitações pelo efetivo recebimento do decreto resultante do exercício da atividade comercial ou industrial. Ou seja, aquilo que nós temos na fatura é o imposto de selo sobre os recibos emitidos, sobre as faturas que a gente emite e a gente recebe. Pronto, quem faz parte do regime transitório, regime geral, deixa de pagar este imposto de selo. Atenção que a tabela do imposto de selo é grande, tem vários impostos de selo. Não é todos os impostos de selo que você não vai pagar. Esse artigo 7 se refere a este imposto de selo, ok? Significa que os outros, significa que os outros você pagará, ok? O que ele também isentou, revogou, foi a verba número 15 da tabela que se refere ao decreto legislativo. Também a verba número 15, deixa-me lá ver se eu tenho aqui a verba número 15, se não... Pronto, tem aqui a verba número 15, toda a verba 15.1, 15.2 também está de fora. Vocês, se tiverem, para quem compra o seminário, nós vamos enviar também o código do imposto de selo, aqui a tabela do imposto de selo, mas vocês podem encontrar isso via internet ou comprar na imprensa nacional, também tem isto. Voltando aqui à aula, então a essa atenção. Quem está no regime de não sujeição continua a pagar o imposto de selo sobre os recibos de quitação. Atenção, a lei só isenta quem está no regime geral e no regime transitório. Quem estiver no regime de não sujeição continua a pagar imposto de selo normalmente. Estão isentas do imposto de selo previsto nas verbas, também está aí, olha, 23, as operações financeiras, locações financeiras, reportes, seguros e resseguros que sejam sujeitas e não isentas do IVA. Ou seja, estão isentas do imposto de selo previsto nas verbas 16, 17, 21 e 22 as operações financeiras, locação financeira, reportes, seguros e resseguros que sejam sujeitas e não isentas do IVA. Ou seja, só foram isentas as operações que estiverem aqui e elas estão sujeitas ao IVA. Porque se alguma das operações que estiver aqui não estiver sujeita ao IVA, ela não está isenta do imposto de selo. É muita atenção quando a gente vai analisar a lei, pessoal. É muita atenção mesmo para não cometer erros depois de o fisco. É por isso que neste seminário a gente vai procurar detalhar muito e muito mais, ok? Nós temos também já temos um grupo do WhatsApp só das pessoas que compraram o seminário, onde você tira toda a dúvida teórica e também prática. O regime geral é obrigatório para todos os contribuintes inscritos na repartição dos grandes contribuintes e todos os outros contribuintes que o desejarem. Eu vou daí a pular um pouco. Temos aqui as contas do PGC, que está no Decreto Presidencial número 180/19 de 24 de maio, artigo número 20. Lembrando que para quem compra o seminário também terá esse decreto em PDF enviado. Onde tem todas as contas do IVA, IVA liquidado, regularizações, IVA apuramento, IVA pagar, IVA recuperar, IVA reembolso, ou seja, nós temos tudo aqui, todas as contas do IVA já foram dadas, que é o IVA suportado, né, o IVA dedutível, que nós vamos aprender aqui todos eles também, atenção só para relembrar, o IVA a pagar, o IVA a recuperar é uma devedora, o IVA reembolso, o IVA das liquidações oficiosas, certificado de crédito fiscal compensar e por aí fora. Vamos lá agora, incidência, né? Estão sujeitos ao IVA, não IVAs, ao IVA, as transações de bens e serviços e as transações de bens e as prestações de serviços efetuadas em Angola a título onoroso por um sujeito passivo, as importações de bens também. Incidência pessoal subjetiva. Qualquer pessoa singular ou coletiva que exerce de modo independente atividades económicas, incluindo de produção, de comércio ou de prestação de serviços, profissionais liberais, atenção também, olha, atividades extrativas agrícolas, aqui
aquícolas, apícolas, avícolas, pecuárias, piscatórias e silvícola. É uma coisa que eu não sei o que é isso, ok? Então, tem também realização, as empresas que realizem importações, o Estado, as entidades governamentais e outros organismos públicos, os partidos políticos e coligações, sindicatos e instituições religiosas legalmente constituídas. Tudo isso nós vamos encontrar também. Não se consideram sujeitos passivos do IVA, não se consideram sujeitos passivos do imposto os assalariados e outras pessoas na medida que se encontrem vinculados à entidade patronal. Ou seja, quem recebe, os assalariados não são sujeitos passivos do IVA, ou seja, você não pode tirar o IVA sobre o salário. Tem aqui as isenções, vocês vão ler tudo aqui sobre as isenções, né? Nós vamos enviar esse material para vocês, senão, se nós lermos tudo aqui, isso vai ficar muito grande, ok? Nós vamos enviar os materiais para vocês e saberão as isenções. Tem aqui a taxa de 14%, liquidação cabe. Quem cabe liquidar o IVA, o sujeito passivo da liquidação subjetiva, aos serviços aduaneiros, no caso das importações, a AGT, no caso da liquidação oficiosa, ou seja, quando você não liquida o IVA, a AGT vai fazer isso por você. Vem da consignação, né? Nós vamos ter, nesse seminário, vamos falar sobre isto tudo. E vamos lá baixar regime geral, imposto a pagar, pronto. Casos práticos. IVA, casos práticos. Lembrando que o seminário é de casos práticos. IVA cativo. Esta conta é 3456.2. Esta conta destina-se a registrar a crédito o valor do IVA cativo na fatura do fornecedor, sujeito passivo do regime geral. Esta conta deve apenas ser usada pelas entidades citadas na Lei 7/19 de 24 de abril, no seu capítulo 6, artigo 21, capítulo 6, artigo 21 do número 1 ao número 5. Lá vão ver que está as petrolíferas e as empresas de comunicação sociais, os bancos, são elas que podem cativar o IVA, se não me falha a memória agora. Mas qualquer dúvida, tem aqui a Lei 7/19 de 24 de abril, no seu capítulo 6, artigo 21, do número 1 a 2. Cativar o IVA, o que é? É reter o imposto cobrado pelo fornecedor na fatura e outros documentos equivalentes ou no ato da transmissão de bens. Isso é que é cativar. Você retém o imposto. Em vez de você pagar o IVA, você retém. Ou seja, ele te cobra, mas você não paga a ele. Você paga diretamente ao Estado. Okay? Isso é que é cativar o IVA. Quem deve cativar o IVA? Quem deve cativar a totalidade do IVA? Devem cativar a totalidade do IVA contido na fatura ou documentos as sociedades investidoras de petróleo, o Estado, bem como quaisquer outros dos serviços, estabelecimentos, organismos, ainda que personalizados, e as autarquias locais, excetuando as empresas públicas. Quem deve cativar 50% do IVA? O Banco Nacional de Angola, os bancos comerciais, as seguradoras e resseguradoras e as operadoras de telecomunicação. O imposto deve ser cativo no momento da recepção da respectiva fatura ou documentos equivalentes. Então, logo que você recebe a fatura, você deve cativar o IVA. Uma observação aqui: os serviços prestados pelos bancos comerciais, ainda que prestados a entidades acima citada, não podem ser cativos o IVA. Ou seja, se um banco comercial prestar um serviço a uma petrolífera, prestar um serviço a uma empresa de telecomunicações, essas empresas não podem cativar o IVA. Atenção, essa observação que está na lei, vocês também podem dar lá uma olhada. Temos aqui IVA cativo, vou baixar mais um pouco. Temos aqui um caso prático, que não vamos ver este aqui do exemplo, que está aqui no manual, mas vamos ver o que nós temos aqui. É o exemplo, vamos agora aqui em PowerPoint, vamos aqui, pronto. IVA cativo, exemplo prático, é isso que importa. Estamos agora, deixa ver a aula, estamos agora em quantos minutos já? Estamos agora já em 14, né? 14 minutos, ok. Exemplos. Na contabilidade petrolífera, ou seja, a nossa empresa prestou um serviço
para uma petrolífera. Então, como é que a petrolífera vai registrar esse serviço? Quando nos foi prestado um serviço, nesse caso, nós somos aqui a petrolífera e é na nossa contabilidade. Como é que eu vou registrar um IVA? Sabendo que as petrolíferas devem cativar o IVA. Atenção, né? Fora se quem prestou o serviço foi um banco comercial, uma banca. Então, temos aqui prestação de serviço de consultoria, pronto, no valor de 1 milhão, acrescendo o IVA de 14%, ou seja, 140 mil. A linha A, pela prestação de serviço e liquidação, ou seja, cálculo do imposto. Lembrando que em fiscalidade, liquidação é cálculo, não é pagamento, ok? Temos a primeira conta aqui, a 75.2391, que é serviço de consultoria. Nós vamos registrar, nós somos a petrolífera, nos foi prestado um serviço de 1 milhão, mais o IVA, então são 1 milhão e 140 mil. Depois, vamos assumir a dívida com o fornecedor de 1 milhão, porque nós só devemos a ele 1 milhão. Os 140 mil é cativo do IVA. Tem aqui, IVA a cativar. Cativamos o IVA, ou seja, nós aqui registramos o custo do serviço, a dívida para com o fornecedor e, por outro lado, aqui o IVA cativo, IVA a pagar cativo, ou seja, nós temos que pagar esse IVA ao Estado. Lembrando que nós lemos em cima, né, que elas petrolíferas podem cativar e são elas que pagam diretamente o IVA ao Estado. Não somos nós que prestamos serviço que vamos pagar o IVA quando prestamos serviço a uma entidade petrolífera ou de telecomunicação. Antes que vocês se calhar vão perguntando, o fornecedor podia ser uma 32, está um fornecedor de serviço a 37, né? É um fornecedor de serviço porque a 32 normalmente é usado para aqueles que nos fornecem mercadoria ou serviços que fazem parte da atividade operacional da nossa empresa, ok? Então, consultoria, serviços de consultoria não faz parte da atividade petrolífera, então é uma 3792, são fornecedores de serviços e não fornecedores de mercadorias e por aí fora. Ok. Então, meu Deus. Depois temos pelo pagamento ao fornecedor. Nós vamos pagar essa fatura ao fornecedor. Então, depositamos, saiu do nosso banco 930 mil, liquidamos a dívida de 1 milhão. Lembrando, é uma coisa, vamos lá ver. Por que que nós só demos a ele 930 mil? Justamente porque temos que reter o imposto industrial, ou seja, fizemos uma retenção na fonte de 6,5%, 6,5% de 1 milhão dá 65 mil e fizemos a contribuição de formação, que é a Train Tax, né? Para quem fez a nossa formação da fiscalidade, sabe muito bem da Train Tax, que todas as empresas petrolíferas, quando você lhe presta um serviço, eles deduzem 0,5%, que é para a contribuição de formação, que é chamada Train Tax. Então, isto aqui, se nós vermos 930 mais 65 mil, mais os 5 mil, dá igual a 1 milhão. Então, está liquidado a dívida com o fornecedor, foi calculado a dívida aqui do imposto e foi também calculado aqui a contribuição para a formação no valor de 5 mil. Espero que estejam a entender. Se não estiverem a entender, vão rever o vídeo ou mandar uma mensagem para nós, né, que a gente vai reexplicar. Vamos para o ponto 2. É pelo pagamento das retenções. Ainda estamos na petrolíferas. Atenção, pelo pagamento das retenções. 43, depósito à ordem. São 140 mil. Estamos aí a pagar as retenções. O que é que nós retemos? Nós retemos o IVA, que ficou cativo, retemos o imposto industrial e retemos o Train Tax. Então vamos pagar 140 mil, foi do IVA. Lembrando que aqui na primeira temos o IVA a crédito, estamos a dever ao Estado, que quando o Estado está a crédito significa que a nossa empresa está a dever. Aqui nós debitamos o IVA, pagamos, está liquidada esta conta, está zerada, estava a crédito, agora está a débito, está zerada. Aqui
No Train Taxi, no imposto industrial também é a mesma coisa. Tiramos aqui a crédito, imposto industrial, e agora temos ela aqui a débito, imposto industrial, está zerada. O mesmo acontece com o Train Tax, a contribuição da formação, 5.000 a crédito, fazendo isto estamos a reconhecer uma dívida com o Estado, e agora 5.000 a débito, liquidando esta dívida com o Estado. Saiu estes 3 valores para pagar essas 3 dívidas que a gente tinha com o Estado. Assim é que é feito na contabilidade da petrolífera. Vamos agora na contabilidade de quem prestou o serviço. Prontos. Na contabilidade da Luamba Consultoria, a linha A, pela prestação de serviços e liquidação ao cálculo do imposto. Nós prestamos o serviço à petrolífera. 62, 1 milhão, o valor da prestação de serviço. Dívida, ele nos deve 1 milhão. Também IVA cativo a recuperar. Lembrando que na petrolífera foi a pagar. Nós aqui é a recuperar. Porque eles reteram, não nos pagaram o IVA. Ok? Eles não nos pagaram o IVA. Então é a recuperar. Temos IVA cativo a recuperar. Estamos à espera que ele nos dê um comprovativo para nós saldar essa conta, dizer ao Estado que nós não temos nenhum problema, não temos nenhuma dívida para com o Estado. Então, aqui está meio que o adiantamento ao Estado, que vai ser regularizado pelo valor que eles trazem. Então, IVA cativo a recuperar. Nós que prestamos serviços à petrolífera, temos IVA cativo a recuperar da petrolífera. A petrolífera, depois de pagar o IVA, nos dá um comprovativo, um DAR, ok? Igual que nos dá, igual que qualquer empresa dá para nós quando prestamos o serviço, quando nos fazem retenção. Depois temos também aqui o IVA liquidado. Lembrar de outra coisa? Isto aí. Temos aqui o IVA liquidado. Okay? Nós liquidamos 140 mil. Liquidamos 140 mil. Foi aonde? Foi para nós? Não. Está cativo. Liquidamos 140 mil que ficou cativo, ok? Depois, pelo recebimento da dívida, a petrolífera pagou-nos, devia-nos 1 milhão, pagou-nos agora só 930 mil, liquidamos a dívida 1 milhão, porque nos reteu 65 mil de imposto e nos reteu 5 mil para taxa de formação. Isso é obrigatório, gente, não é querendo ou não. Querendo ou não, a petrolífera acaba sempre descontando isto para a gente. Então, temos aqui essa questão. 930 mil é o valor que entrou no nosso banco. Liquidamos a dívida a 1 milhão. 65 mil o DAR, chegou o comprovativo do DAR. 65 mil que eles nos reteram, pagaram aqui, está feito. E depois temos que temos aqui um valor, um imposto industrial adiantado, não sei se sabem disso, que no final do ano isto vai se deduzir o imposto a pagar, né? E temos aqui o Train Tax, que pode ser número 72 por formação ou 75.333 taxa de formação. É um custo aceito fiscalmente, que são de 5 mil. Então, esta era a aula que nós tínhamos, a primeira aula que nós tínhamos previsto para vocês. Espero que nesta aula a gente conseguiu ser o mais claro possível. Se não fomos claros o suficiente, gostaria que vocês comentassem e dissessem aí, façam críticas, elogios e críticas, porque a gente aprende com as críticas. Nós não sabemos tudo e também falhamos. Por vezes achamos que explicamos algo muito bem, mas nem toda a gente entende logo de primeira, nem toda a gente entende da forma que a gente explicou. E gostaríamos, se vocês notassem aí alguma falha, algum erro, vão comentar aí, né? Tem alguma sugestão? Também comenta ou manda um e-mail para luamba.consultoria@gmail.com. Então, até mais e muito obrigado por assistirem mais uma aula da Luamba Consultoria. Falou para vocês o vosso professor Cúmena. Até já.